vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de matemática, a segunda aula da semana. Hoje iremos falar sobre divisão, ideias e algoritmo. Nós vimos na nossa última aula sobre multiplicação. Entendemos suas ideias, seu algoritmo e também a multiplicação com exemplo. Hoje iremos entender a utilização da divisão dentro do nosso dia a dia. A divisão é utilizada justamente para formar grupos com a mesma quantidade de elementos. Então, se eu vou formar um grupo, eu preciso saber quantas pessoas terá naquele grupo. Então, a divisão é justamente para formar grupos, não apenas um, mas vários grupos, e que cada grupo tenha a mesma quantidade de pessoas, de elementos, quantidades de objetos. Então, a divisão se utiliza justamente desta ferramenta, que é de formar grupos com a mesma quantidade, tá certo? A divisão, além dessa questão de formar grupos com a mesma quantidade, o sinal também. Temos aqui o sinal da divisão. Utilizamos a divisão, o sinal da divisão, de duas formas. Desta forma aqui e também dessa outra, tá certo? Essa outra se utiliza justamente para entendermos o algoritmo, e daqui a pouco eu explico. As outras, essa forma aqui é a forma mais simples. Se você já conhece a tabuada de divisão, você já irá compreender toda essa questão, tá certo? Então, inicialmente, a divisão é justamente para formar grupos de várias pessoas, mas com a mesma quantidade de pessoas ou elementos que estão ali inseridos naquele grupo. O sinal é justamente este aqui e apresenta apenas duas ideias principais. A primeira é formar grupos iguais em número de elementos. Então, a divisão se utiliza justamente dessa base, dessa regra básica. Mas a primeira ideia é justamente essa, formar grupos iguais. Não é apenas formar um grupo ou vários grupos, mas que formem grupos iguais em relação à quantidade de pessoas que estão ali ou de elementos. Então, aqui eu tenho dois exemplos diferentes. Eu utilizei o número 42 dividido por 6, igual a 7. No livro de vocês tem um exemplo explicando justamente essa questão da primeira ideia, que é de formar grupos iguais em número de elementos. O exemplo fala justamente sobre: a professora do terceiro ano decidiu distribuir igualmente seus 42 chocolates, sendo 6 deles em um pacotinho, para cada criança. Quantos pacotinhos de chocolate serão feitos? Qual é o número de crianças? Então, vocês irão perceber justamente que eu tenho 42 dividido por 6, que é igual a 7. Eu sei disso, além de conhecer a tabuada, eu consegui efetuar a continha. Eu entendi qual é a ideia que apresenta ali. Eu quero saber a quantidade de chocolate que cada um irá receber, tá certo? Então, se utiliza justamente dessa questão de formar grupos iguais em número de elementos. Eu tenho aqui o número 20 dividido por 5, igual a 4. Eu sei que o número 20 ele está dividido para 5. Então, dará quanto? Eu tenho 20, divido para 5. Eu tenho 20 chocolates, vou dividir para 5 pessoas na minha sala. Então, cada um ficará com quantos chocolates? Para que ninguém fique triste. Então, é justamente essa ideia de formar grupos iguais em número de elementos, tá certo? A segunda ideia é justamente comprovar quantos elementos cabem em um grupo. Então, digamos que eu tenha 15 dividido para 5 igual a 3. Esta aqui já é a minha continha que eu já armei. Mas antes disso, eu tenho que entender o problema. O problema vocês irão encontrar também na página 83, que explica justamente essa ideia de comprovar quantos elementos em um grupo, quantos elementos cabem em um grupo. O exemplo fala justamente assim: Valdinha comprou 15 pacotes de biscoito
para passar 5 dias da semana sem se preocupar com o lanche do seu filho. Ela separa igualmente a quantidade de biscoitos que pode ser comida em um dia. Quantos pacotes de biscoito podem ser comidos por um dia? Por dia. Então, eu tenho a quantidade de biscoitos, a quantidade de dias, que são 5 dias, e eu vou entender quantos pacotinhos de biscoito eu terei que comer em cada um desses dias. Então, resumindo, eu tenho 15 pacotinhos de biscoito e tenho 5 dias para comer esses 15 pacotinhos de biscoito. Então, como que eu, em cada dia, quantos pacotinhos de biscoito eu irei comer? Então, eu armo a continha, entendo que 15 representa a quantidade de biscoito, dividido por 5, que é a quantidade de dias que eu terei para comer os 15 pacotinhos de biscoito. Encontro o meu resultado, 15 dividido para 5, 3. 3 representa a quantidade de biscoitos que eu irei comer em cada desses dias. Cada dia que apresenta, são 5 dias, cada dia irei comer 3 pacotinhos de biscoito. Então, esta ideia é para comprovar quantos elementos cabem em um grupo. É para comprovar, cada dia eu irei comer quantos biscoitos. Então, se utiliza justamente dessa ideia da divisão. Eu tenho outro exemplo. Eu tenho uma sala com 15 pessoas. Eu quero formar 5 grupos. Quantas pessoas terei em cada grupo? É só dividir. 15 dividido para 5, 3. Cada grupo eu terei 3 pessoas. É só entender a ideia. Se eu sei qual é a ideia que a divisão apresenta, eu vou saber efetuar minha continha tranquilamente. Em seguida, iremos entender sobre algoritmo. O algoritmo está relacionado justamente a entender cada parte da divisão. Eu tenho o dividendo, o divisor e o quociente. O quociente é o resultado da divisão. O divisor é justamente este aqui, quando eu tenho o meu dividendo e irei dividir para alguém. Então, ele será o meu divisor. E o meu resultado é o meu quociente. E a primeira parte da divisão se chama dividendo. Então, aqui eu tenho duas formas diferentes de resolver a minha divisão. Então, se utiliza justamente do algoritmo. Eu tenho aqui já o meu dividendo, o meu divisor e qual é o meu quociente. Então, irei resolver a continha. 13 dividido para 6. Tá quanto? Tem algum número que se aproxima? Tem. Se eu colocar aqui justamente o número 2, eu vou resolver como? Se eu tenho 2 multiplicado por 6, eu tenho 12. 12 é o número que mais se aproxima do 3. Se eu colocar outro número aqui, digamos 3, 3 multiplicado por 6, então vai dar um número maior, vai dar 18. Então vai ser uma quantidade grande, vai passar. O importante é que se aproxime. Se não for igual, que se aproxime, tá certo? Dentro da divisão funciona assim. Então, 6, eu tenho aqui 3 dividido para 6, 2, porque 2 multiplicado por 6 é igual a 12. É o número que mais se aproxima. Agora eu subtraio. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, eu entendo o quê? Que sobrou alguma coisa. Quando sobra alguma coisa, se chama resto. Às vezes, aparece dentro da divisão a questão chamada resto. É quando eu resolvo a minha divisão e ao resolver, terá o resto, vai sobrar alguma coisa, tá certo? Então, 13 dividido para 6 é igual a 2, mas que sobra 1. Ficou o resto, que é justamente 1. Então, se chama divisão não exata, tá bom? Agora, eu tenho aqui outro tipo de algoritmo. Da mesma forma, eu tenho o dividendo, que é o 50, e 5 meu divisor. Eu vou encontrar quem é o meu quociente. Então, 50 dividido para 5, 10. Por que 10 multiplicado por 5, 50. Se eu colocar 50 aqui abaixo e subtrair, eu terei o quê?
0. Então, o meu resto é 0. Então, a minha divisão ela é exata. Então, é necessário que vocês compreendam que dentro do algoritmo é necessário entender quem é meu dividendo, quem é meu divisor e eu irei encontrar quem é o meu quociente. Quando temos justamente o resto, é porque é uma conta, uma divisão não exata. Quando ela é exata, é porque o resto é 0. Entenderam? Então, tem toda essa questão quando se resolve dessa forma aqui, utilizando do algoritmo. Aqui, você está vendo a tabuada? Ok. Mas aqui é necessário que vocês abram a continha. Entendam a multiplicação, a subtração. Entendam justamente que vocês irão encontrar o quociente da divisão. Mas que talvez tenha o resto ou não. Tá certo, crianças? Para concluir a nossa aula de hoje, a atividade de vocês está no livro, as páginas 85, 86 e 87, livro de reforço 128 e 129, tabuada 38, 39, 40 e 41, oficina de negócios 29 e 30. São as páginas da atividade. Mas está bem simples em relação à atividade, vocês conseguirão responder tranquilamente. É só entender quais são as duas ideias da divisão e como eu utilizo o algoritmo dentro da divisão. Quem é meu dividendo? Quem é meu divisor? Eu irei encontrar o meu quociente e talvez tenha o resto ou não. Tá certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado, aprendido sobre divisão, suas ideias e seu algoritmo. Fique com Deus e até a próxima.